Estamos em 2003. Um ano após a tentativa frustrada de ter um hit licenciado nas mãos com Fellowship of the Ring, a Vivendi retorna com mais uma empreitada na Terra-média, dessa vez adaptando o livro Hobbit. As versões dos jogos, apesar de desenvolvidas por estúdios diferentes, são o mesmo jogo, sem grandes divergências. Ao contrário do que aconteceu com Fellowship of the Ring, onde a versão de Xbox tinha muitos elementos de RPG e a versão de PS2 e PC era um adventure bem mais simplificado. Claro que temos a versão de Game Boy, que é bastante diferente, mas aqui a gente vai tratar do jogo de console e PC. A Inevitable Entertainment ficou a cargo das versões de consoles e a The Fizz Factor ficou a cargo da versão de PC. No começo do jogo, somos recebidos com uma pequena introdução e uma sequência em que Bilbo está sonhando. O jogo utiliza esse pretexto para apresentar o combate. Como nos jogos de aventura da época, é um gameplay bem simplificado. Comparando com jogos do mesmo ano, fica ali na média. Temos um único botão para ataque e podemos segurar para um especial ou combinar com um salto. Uma grande diferença de um livro para um jogo é que o gameplay precisa ser o quesito mais importante. Então podemos entender que Bilbo será muito mais guerreiro que no livro. Ele vai enfrentar e vencer muitos monstros. Com esse contexto, Bilbo sonha que está guerreando com inúmeros goblins e orcs e esse sonho desperta seu desejo por aventura. Bilbo acorda. De cara, nós já vemos que a direção de arte e gráficos desse jogo acompanham uma tonalidade mais leve, seguindo bem o estilo do livro. Somos recebidos por uma apresentação totalmente cartunesca, à lá jogos famosos da época como Crash, Spyro e Zelda. Já posso dizer de imediato que foi uma decisão acertada em cheio. The Hobbit envelheceu muito melhor que Fellowship of the Ring. Imediatamente é um jogo muito mais charmoso e convidativo, mesmo 20 e poucos anos depois do seu lançamento. Eu não diria que é intocável e perfeito como Wind Waker, precisamos também considerar a diferença de orçamento e pedigree dos times, e dito isso, fica aqui o elogio. Apesar da minha preferência pela representação do Bolsão no Fellowship of the Ring, o Bolsão aqui nesse jogo cumpre muito bem o seu papel. O pouco espaço que temos para explorar é muito charmoso e aconchegante, como uma casa de um hobbit tem que ser. E ao olhar pela janela, me veio uma sensação muito diferente e eu diria que esotérica. A vista dessa janela deve representar toda a vista de Hobbiton, como nessa ilustração que o próprio Tolkien desenhou. Mas devido à limitação dos consoles e de orçamento, ela se transformou nesse pequeno diorama meio que congelado no tempo. Eu me senti dessa maneira e tive essa sensação de nostalgia e pertencimento ao ver essa pequena representação da Terra-média que quase parece feita de massinha. Um detalhe que o jogador provavelmente nem deveria dar atenção. E após essa sensação, o Gandalf nos direciona para a pousada e então a gente sai de Bag End. Uma observação é que quando eu falo de preferir algo de Fellowship of the Ring, eu tô falando puramente do design. Eu prefiro muito mais a arte e os gráficos do The Hobbit, mas assim como o Bolsão, eu acabei preferindo o Condado do outro jogo, que me parecia mais expansivo e mais fiel à descrição nos livros. Também já vou pontuar por aqui que você reparou que na versão de PC, que é a qual eu estou mostrando, a câmera ela é fixa nas costas do Bilbo. Na minha opinião, apesar dessa versão ter os melhores gráficos e texturas, a câmera é bastante limitada e considerando que é um jogo antigo, com gameplay pouco refinado e que virão muitas partes de plataforma pela frente, para evitar a dor de cabeça eu acabei trocando para a versão de GameCube. Esse jogo também recebeu versões de PS2 e Xbox. E por que optar pela versão de GameCube? Primeiramente, o emulador de Xbox está bem atrás do PC X2 e do Dolphin, então não faria sentido nenhum, principalmente após eu sofrer com a versão do Fellowship of the Ring. Já a versão de PS2, que provavelmente tem um melhor emulador desses, sofre com a parte técnica do game. Os gráficos são notavelmente inferiores e o áudio também sofreu bastante compressão. Então, ficamos com a versão de GameCube, que pode ser considerada a melhor entre os consoles.
Também vale notar que Bilbo ainda não tem sua capa enquanto ele está em Hobbiton, e já na versão de PC ele tinha a capa desde o começo. Apesar de ser um detalhe bem pequeno, pegar a capa somente após sair do condado para mim demonstra melhor o senso de aventura. O clima agradável de Hobbiton nos convida a aprendermos sobre o jogo, e também o que podemos esperar daqui para frente. Levels com mais verticalidade e vários caminhos para seguir, a maioria deles opcionais. A gente pode também falar com vários personagens, dos quais alguns vão nos dar tarefas, mini-quests digamos assim, e darão uma recompensa a Bilbo. O jogo também ensina a utilizar a furtividade roubando frutas de um nosso vizinho, demonstrando um pouco das qualidades que Bilbo necessita para ser o ladrão da companhia. Eu achei um pouquinho estranho porque o Bilbo jamais roubaria seus vizinhos. No livro, ele vai adquirindo as características furtivas durante a história, e eu diria que o Bilbo tá mais para um ladino do que um ladrão em si. Mas como é um jogo, a gente tem a necessidade de um tutorial bem no começo. Já é um bom momento para admirar que o jogo não economizou com as vozes. Todos os personagens e interações receberam dublagem, o que era algo menos comum na época e reservado para jogos com orçamentos mais altos. As vozes, apesar de caricatas, têm bastante personalidade e dá para ver que os dubladores se divertiram bastante durante as sessões. It's about time you arrived, Mr. Baggins. Let the journey begin. He regretted leaving home almost immediately. É claro que um jogo precisa de mais conteúdo que um livro, pois existe o fator gameplay. Começando pelo combate, posso dizer que ele existe e é funcional. Nós temos um botão de ataque que pode ser utilizado em conjunto com um pulo para um golpe mais forte. Também há uma opção de distância, que é atirar pedras nos inimigos. Com essas pedras nós temos os power-ups temporários de fogo, gelo, enfim. A progressão funciona por meio de pergaminhos que encontramos nas fases, liberando novos movimentos. 2 golpes em rápida sucessão, atirar as pedras com mais força e por aí vai. A comparação com Zelda, mesmo sendo injusta devido à diferença de orçamento e pedigree dos times, é inevitável. Nos jogos do Zelda, temos muitas outras opções para o combate e muito mais polidas, mas o esforço em The Hobbit é digno de elogios, pois em nenhum momento do jogo o combate diminuiu o meu proveito. Também temos alguns ensaios de boss fights que são bem simples e servem apenas para dar uma variada nos inimigos, transformando o Bilbo low profile do livro em um guerreiro sem medo, capaz de derrotar inimigos intimidadores. O jogo utiliza capítulos dos livros para criar suas fases. Eu considero mais um ponto positivo, pois o estúdio utilizou muita criatividade para expandir os acontecimentos de formas interessantes. Um exemplo disso é a parte dos Trolls, onde temos que utilizar da furtividade para completar a fase. E fica um destaque para o Troll com o bocejo mais longo desse mundo. Aqui o dublador caprichou. Quando você pensa que o jogo te demonstrou o escopo do seu design, a surpresa vem à tona. O level design é onde The Hobbit brilha. Além da verticalidade que eu comentei, os levels são expansivos e complexos, algumas fases durando até 2 horas. O ponto super positivo aqui é que normalmente é possível ver o seu destino no horizonte, e quando você chega lá, olhar para trás e ver o seu ponto de partida, conseguindo passar uma sensação de que estamos em um lugar real. Todos os levels têm caminhos extras para se percorrer que dão loop e voltam no ponto de partida, interconectando os cenários. Normalmente, as quests te levam de uma ponta a outra para completar objetivos, fazendo o jogador explorar os cenários meio que por completo. Aqui, o destaque maior vai para Goblin Town, que parece que é uma fase sem fim, trazendo uma grande satisfação quando completada. That must be the gate I need. Mirkwood também faz o design brilhar, novamente exigindo ida e volta nos cenários, que exigem o uso de furtividade devido aos elfos patrulhando o tempo todo. Porém, aqui o design de stealth é nulificado pelo Um Anel, que permite que Bilbo fique invisível por um período de tempo.
O estúdio usou da lore de Tolkien de maneira esperta, pois os elfos são capazes de detectar Bilbo mesmo invisível se a gente ficar parado por muito tempo perto deles. Após resgatarmos os anões, com a ajuda da elfa Lyanna, personagem original do game, os anões seguem em direção a Lake Town, onde são recebidos com muito clamor devido às antigas profecias. To Lake Town. A king in a barrel? Yeah. I do hope I put the lids on tight. Off we go! Dwarves were not meant for this sort of travel. I can hardly breathe in here. Wait for me! What's it? Aqui a gente é livre para explorar. Apesar de ser um cenário mais linear que as outras fases, o que é bom ao meu ver, para deixar o jogador respirar um pouquinho e conseguir focar em um cenário um pouco menos ambicioso. Mesmo assim, a fase apresenta uma verticalidade interessante para coletarmos gemas, moedas e diversos objetos. Em Lake Town, também temos uma certa variedade de missão, onde temos que resolver alguns mistérios trazidos por Bard, o roubo de um vinho, o roubo de armas e a presença de goblins na cidade. Vaughn and the goblins stole all those weapons. Do you know anything about it? Goblins? Then I'm through. No self-respecting thief arms goblins against his own. The weapons are in Renar's warehouse. Now leave me. Quando Bilbo finalmente adentra Erebor, além dos gráficos bonitos para a época, somos recepcionados por um dorminhoco dragão, o Smaug. Aqui temos que tomar muito cuidado e não fazer barulho no cenário, justamente em uma fase bem grande e aberta, forçando o jogador a utilizar as mecânicas de furtividade. E se o Smaug acordar, isso acontece. Como era comum na época, o estúdio caprichou nas cinematics, trazendo cenas mais importantes do livro com qualidade de CG da época. Assim como no jogo de Fellowship, essas cutscenes são incríveis e deixam um gostinho de quero mais. Enquanto exploramos Erebor, vou pontuar algumas considerações. Falando um pouco do enredo e adaptação, alguns momentos importantes do livro são simplificados demais nas cutscenes e interações com personagens-chave não acontecem. Essas interações acabam ficando no começo de algumas fases, com um diálogo bem simplificado. O jogo introduz alguns personagens novos que também pouco adicionam na história. Servem mais para Bilbo interagir com pessoas diferentes que os anões e justificar as sidequests nesses levels, trazendo um pouco de heroísmo para o Bilbo. E claro, por se tratar de um jogo com a necessidade de ação, Bilbo é amplamente capaz de lutar com espada e encarar goblins e diversos monstros, despachando todos eles. Além do gameplay, os temas do livro são um pouco diluídos devido a essa gamificação. Por exemplo, ter que coletar moedas durante todo o jogo, quando o livro fala muito sobre a ganância e seu poder destrutivo. Ter que comprar upgrades no shopping entre fases, sendo que esses upgrades poderiam estar escondidos nas próprias fases, recompensando a exploração.
Eu também estranhei que a personalidade de Bilbo é um pouco divergente. No livro, ele é praticamente obrigado a ir para essa aventura e demora muitos capítulos para ir perdendo essa casca introvertida e adquirindo esse gosto por ação e aventura. No jogo, Bilbo é determinado desde seu primeiro encontro com Gandalf e em todas as fases ele se coloca em perigo constante, enfrentando diversos monstros e realizando atos heróicos. Não que eu ache ruim, é apenas diferente do livro. Voltando pro gameplay, Erebor continua com a excelência do level design e muda um pouco o ritmo do jogo, focando mais em exploração livre e soluções de puzzles. Puzzle para abrir uma porta, puzzle para direcionar as águas para as salas, bastante divertido e interessante de explorar. Após recuperarmos a Arkenstone, os exércitos se encontram aos pés da Montanha Solitária. Gandalf tenta apaziguar a situação e une os povos contra o exército Goblin. Dread has come upon you all! The goblins of the north are coming! Behold, they ride upon wargs! Esse último cenário é mais linear e eu devo dizer que é um certo alívio após cenários gigantescos. Aqui é mais direto ao ponto. Bilbo segue ajudando várias pessoas e por fim chegamos ao Beorn, que é um dos meus personagens favoritos do Hobbit e acabou ficando de fora do jogo até agora. Beorn é capturado e nós temos que libertá-lo, utilizando o que deve ser os efeitos dominós mais absurdos do mundo dos jogos. Essa parte me tirou boas risadas e eu acho que esse era o objetivo. Beorn acaba com Bolg e põe um fim à Batalha dos Cinco Exércitos. Aqui o jogo se encerra com uma cutscene simples que não conta muito o que aconteceu. The Hobbit teve uma recepção bastante mediana em seu lançamento, principalmente por ser comparado com jogos de Senhor dos Anéis da EA, baseados no filme. Apesar disso, The Hobbit é, na maioria de sua duração, bem sucedido. O level design é a grande estrela, mas a trilha sonora também é fantástica, e unindo isso ao charme geral e personagens criados por Tolkien, temos um ótimo jogo nas mãos. Apesar da história ser bastante resumida e às vezes até um pouco seca, com alguns pontos estranhos e ter um gameplay bastante simplório e menos ambicioso do que poderia ser, é um jogo que me agradou muito. Com certeza valeu a pena ter jogado. Se você é um fã de Tolkien ou um fã de jogos nostálgicos do PS2 e GameCube, é um tempo bem investido com um jogo bastante esquecido que nos faz reviver essa belíssima história lá e de volta outra vez. Muito obrigado por assistir. Another story.